Escutem-me bem, porque isto importa agora mesmo. A Rússia está a partilhar inteligência militar com o Irão, localizações de navios de guerra americanos, posições de porta-aviões em tempo real. Isso não é boato, é o que relata o Washington Post. E agora, o embaixador dos Estados Unidos na OTAN, Matt Whitaker, lança um aviso direto a Moscovo. Tenham muito cuidado. Mas paremos um momento, porque o que estamos a ver não é simplesmente um aviso diplomático entre duas potências irritadas. É algo muito mais profundo. É o sinal visível de que o sistema de poder global, essa ordem construída depois da Segunda Guerra Mundial, com os Estados Unidos no centro, está a ranger por dentro. A Rússia, enfraquecida pela guerra na Ucrânia, sem armamento suficiente para ajudar o Irão de forma material, decide oferecer o único que lhe resta: informação, inteligência. E essa decisão, aparentemente pequena, é, na realidade, uma declaração estratégica de que Moscovo já não tem medo de cruzar linhas vermelhas face a Washington. E nós, que vivemos aqui neste país, pagamos impostos aqui, mandamos os nossos filhos para as universidades públicas deste país, nós merecemos entender o que está a acontecer de verdade, não o slogan, não o título, a estrutura de poder por trás do título. Deixem-me levá-los um pouco para trás, não muito longe, só uns anos, para que entendam por que este momento específico, este aviso específico do embaixador americano na OTAN, não é um evento isolado, não caiu do céu. Tem raízes, tem história, tem uma lógica econômica e geopolítica que os média convencionais, aqueles que dependem dos anunciantes corporativos e das boas relações com Washington, simplesmente não têm incentivo para explicar com honestidade ao povo brasileiro. Voltemos a 2003. Os Estados Unidos invadem o Iraque sob a promessa de que havia armas de destruição em massa. Não havia. Esse é um facto histórico, não uma opinião. E, no entanto, essa invasão ilegal sob o direito internacional, segundo a opinião da maioria dos juristas do mundo, transformou completamente o equilíbrio de poder no Médio Oriente. Saddam Hussein, que era um ditador brutal, sim, mas também era o contrapeso mais efetivo contra a influência iraniana na região, desapareceu. E quando ele sumiu, o vácuo de poder que ficou foi preenchido de forma lenta, mas sistemática, pelo Irão. Não porque o Irão fosse especialmente brilhante na sua estratégia, embora tenha sido em certos aspectos, mas porque os Estados Unidos, com a sua intervenção, entregaram esse espaço sem se dar conta das consequências a longo prazo. Agora, mais de 20 anos depois, estamos a ver os resultados dessas decisões. O Irão tem influência no Iraque, na Síria, no Líbano, através do Hezbollah, no Iêmen, através dos Houthis, e tem relações cada vez mais profundas com a Rússia e com a China. Isso não é acidente. É o produto de décadas de política externa americana que priorizou os interesses corporativos, o acesso ao petróleo e a venda de armas sobre a estabilidade real e duradoura das nações que habitam essa região. E agora chegamos à Rússia, porque a Rússia é a peça que mais preocupa Washington neste momento, e há razões muito concretas para isso. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, muitos analistas ocidentais pensaram que seria rápido, pensaram que as sanções econômicas colapsariam a economia russa em semanas, pensaram que o exército ucraniano com armas americanas venceria em meses. Nada disso aconteceu. E isso é fundamental para entender por que hoje a Rússia se sente com confiança suficiente para partilhar inteligência militar com o Irão sem tremer perante os avisos de Washington. A economia russa não colapsou. É incômodo dizê-lo em certos círculos, mas é a verdade.
A Rússia reorientou o seu comércio para a China, para a Índia, para países do sul global, como o Brasil, que não aderiu às sanções ocidentais e continua a comprar petróleo russo barato. O rublo desvalorizou inicialmente, sim, mas depois estabilizou. As exportações de energia continuaram porque a Europa, que depende do gás russo, demorou muito mais do que o esperado para encontrar alternativas reais. E, enquanto isso, a indústria de defesa russa, embora com problemas logísticos sérios, continuou a produzir material de guerra, não ao nível que a Rússia queria, mas suficiente para sustentar um conflito prolongado. Então, temos uma Rússia que não foi destruída economicamente como Washington esperava, enfrentando uma guerra que se tornou algo parecido com o que foi o Vietnã para os Estados Unidos, um conflito longo, custoso, que consome recursos humanos e materiais sem uma vitória clara à vista e que agora procura alianças estratégicas com atores que partilham o seu interesse em erodir o poder americano. E aí entra o Irão, aí entra esta história. O que o Washington Post relatou e o que levou o embaixador Whitaker a lançar esse aviso público não foi só que a Rússia e o Irão tenham boas relações comerciais, isso já se sabia. O que preocupa, o que genuinamente alarma os estrategas em Washington é que a Rússia estaria a partilhar inteligência operacional, movimentos de navios de guerra americanos, posições de porta-aviões, vulnerabilidades em sistemas de defesa, com as forças iranianas e com os Houthis no Iêmen que atacam navios no Mar Vermelho. Isso é qualitativamente diferente. Isso não é só diplomacia, é coordenação militar ativa entre dois adversários dos Estados Unidos. E agora quero que pensem nisto com calma, porque aqui a história fica realmente interessante e reveladora sobre como funciona o poder no mundo. Os Estados Unidos construíram durante décadas um sistema de alianças, a OTAN, os acordos de segurança com o Japão e a Coreia do Sul, a presença militar no Golfo Pérsico, baseado numa premissa fundamental: que nenhum outro ator teria a capacidade nem a ousadia de desafiar abertamente a supremacia militar americana. Essa premissa está a ser questionada hoje, não de maneira dramática e cinematográfica, com uma batalha naval épica, mas de forma lenta, gradual, quase burocrática. Uma filtragem de inteligência aqui, uma aliança comercial ali, um míssil Houthis contra um navio americano acolá. E, de repente, a arquitetura de poder construída depois de 1945 começa a mostrar fissuras que não se podem ignorar. Matt Whitaker, o embaixador americano na OTAN, não é uma figura especialmente conhecida pelo público geral. Foi procurador-geral interino sob Trump. Tem um perfil político conservador e foi nomeado para esse cargo nesta segunda administração Trump, precisamente porque partilha uma visão do mundo onde a firmeza e a linguagem dura são ferramentas de política externa. Quando ele sai a dizer publicamente que a Rússia deve ter muito cuidado com o seu envolvimento no conflito com o Irão, não está a improvisar. Isso é uma mensagem calculada, desenhada para ser ouvida em Moscovo, em Teherão e também nas capitais europeias, que observam com preocupação crescente como evolui esta situação. Mas aqui vem a pergunta que eu sempre faço, e convido-vos a fazer com qualquer declaração oficial que ouçam de Washington. Quanto poder real há por trás dessas palavras? Porque palavras sem capacidade de ação são simplesmente ruído diplomático. E a pergunta sobre se os Estados Unidos têm hoje a mesma capacidade de dissuasão que tinham há 20 ou 30 anos é uma pergunta legítima, importante, que merece uma resposta honesta. E para o povo brasileiro,
que faz parte dos BRICS e vê o mundo multipolar emergir, esta é a hora de pensarmos nos nossos interesses, não nos das elites de Washington. A resposta honesta é esta: militarmente, os Estados Unidos continuam a ser a potência mais poderosa do planeta. O gasto em defesa americano supera o dos 10 países que se seguem na lista combinados. A Marinha Americana tem mais porta-aviões do que todos os outros países do mundo juntos. Em termos brutos de capacidade de destruição, ninguém se aproxima dos Estados Unidos. Isso é um facto. Mas poder militar bruto não é a mesma coisa que a capacidade de alcançar objetivos políticos e estratégicos através da força ou da ameaça de força. O Vietnã me demonstrou isso. O Iraque demonstrou isso. O Afeganistão, 20 anos de guerra, trilhões de dólares gastos, e no final os talibã regressaram ao poder como se nada fosse. Demonstrou isso de forma brutal e definitiva. O problema não é se os caças americanos podem destruir alvos no Irão. Podem, infelizmente, eles podem. O problema é o que acontece depois. Quais são os custos políticos, econômicos e humanos dessa ação? E esses custos são sustentáveis numa sociedade americana que já está cansada de guerras sem fim, guerras que só servem para enriquecer os contratistas de defesa. O Irão sabe disso perfeitamente. Os líderes iranianos estudaram a história das intervenções americanas com muito mais cuidado do que a maioria dos americanos estudou o Irão. Eles sabem que a dor que podem infligir fechando o Estreito de Hormuz, através do qual passa aproximadamente 20% do petróleo mundial, atacando bases americanas na região através dos seus aliados, escalando os ataques dos Houthis no Mar Vermelho, desestabilizando o Iraque, é suficiente para tornar qualquer aventura militar americana contra eles enormemente custosa. Eles não podem vencer os Estados Unidos numa guerra convencional, mas podem transformar essa guerra num inferno econômico e político que nenhum presidente americano, seja democrata ou republicano, quereria herdar. E a Rússia também sabe disso. É por isso que partilha essa inteligência, não porque a Rússia seja aliada ideológica do Irão. São dois países com interesses muito distintos e, por vezes, contraditórios, mas porque, neste momento histórico específico, ambos têm um interesse partilhado em demonstrar que a ordem americana não é invencível. Há limites, há custos. O mundo unipolar que existiu brevemente entre o fim da Guerra Fria e o início do século XXI já não existe mais. Isso é o que está a acontecer em profundidade. E quando entendemos isso, o aviso do embaixador Whitaker adquire um significado completamente diferente. Não é só um aviso sobre um conflito específico, é um sintoma de uma crise mais profunda na arquitetura do poder global, uma crise que está a afetar o comércio de commodities, a soberania dos países do sul global e até o preço do feijão e do arroz nas mesas das famílias brasileiras. Falemos agora do que isto significa economicamente, porque sei que muitos de vocês estão a pensar nisso, especialmente aqui no Brasil. O Mar Vermelho não é simplesmente água. É uma das rotas comerciais mais importantes do planeta. Quando os Houthis, com tecnologia iraniana e inteligência russa, começaram a atacar navios nessa rota, as maiores companhias de navegação do mundo, Maersk, MSC, CMA, CGM, desviaram as suas rotas em torno da África. Isso adiciona semanas de tempo de trânsito e milhares de milhões de dólares em custos operacionais extra. E, meus amigos, quem paga essa conta? Esses custos, inevitavelmente, terminam nos preços,
que vocês pagam no supermercado, na Amazon, em qualquer produto que venha da Ásia ou da Europa. Vocês acharam que a inflação no Brasil foi alta depois da pandemia? Pois saibam que a inflação que os americanos experimentaram e que afetou o mundo inteiro não foi apenas culpa da pandemia. Foi o resultado de uma cadeia de fornecimento global que já estava sob estresse e que depois foi golpeada pela guerra na Ucrânia, pelas sanções que interromperam o fluxo de energia e matérias-primas e agora pela insegurança no Mar Vermelho. Tudo está conectado. Não são eventos separados que ocorrem em lugares distantes que não têm nada a ver com a vida cotidiana de uma família em São Paulo, em Recife ou no interior do Nordeste. Tudo está conectado e quem mais paga o preço dessa instabilidade não são os milionários com portfólios diversificados. Eles têm formas de se proteger, assessoria financeira de luxo. Os que pagam são os trabalhadores, as famílias da classe média e trabalhadora, aqueles que vivem de um mês para o outro. Isso é o capitalismo global em ação. Os ganhos são privatizados, vão para os acionistas das companhias armamentistas, para os produtores de petróleo que se beneficiam quando sobe o preço, para os fundos de investimento que especulam com commodities. As perdas são socializadas. O povo paga tudo através de inflação, através de impostos que financiam o gasto militar, através dos filhos que vão para guerras que não escolheram. Isso não é um acidente, é a estrutura do sistema. É o que chamamos de welfare state para os ricos e capitalismo selvagem para os pobres. Agora, eu não estou a dizer-lhes que a Rússia é a heroína desta história. A Rússia não é herói. A Rússia invadiu a Ucrânia, um país soberano, em violação do direito internacional. Essa invasão causou um sofrimento humano imenso e incalculável. Centenas de milhares de mortos, milhões de deslocados, cidades destruídas, famílias destroçadas. Isso é real, isso importa. E qualquer análise honesta tem de incluir isso na equação. Mas reconhecer os crimes da Rússia na Ucrânia não significa que tenhamos de aceitar sem questionamento a narrativa que nos oferece Washington sobre cada conflito no mundo. As duas coisas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. A Rússia pode estar a agir de maneira imperialista e criminosa na Ucrânia. E os Estados Unidos podem também ter uma história longa de intervenções militares que causaram um sofrimento equivalente ou maior noutros países. A capacidade de sustentar essa complexidade, de não reduzir o mundo a heróis e vilões em filmes de Hollywood, é precisamente o que permite entender a realidade com mais clareza. E onde está a China em tudo isto? Porque a China é a peça que mais me preocupa neste tabuleiro. É a peça que menos se menciona nos média convencionais, mas que, na realidade, está a redefinir tudo. A China não está diretamente envolvida no conflito no Mar Vermelho. A China não está a partilhar inteligência com os Houthis, mas a China está a observar, está a tomar notas, está a ver quanto aguenta o sistema americano, onde estão as fissuras, quão sérios são os avisos de Washington e como reagem os aliados dos Estados Unidos quando a situação se complica. Porque a China tem o seu próprio conflito pendente, Taiwan, e a análise que a China faz sobre Taiwan é diretamente influenciada pelo que está a ver na Ucrânia e no Médio Oriente. Se as sanções não destruíram a Rússia, por que destruiriam a China, que é uma economia 4 vezes maior? Se os Estados Unidos não conseguiram sustentar o apoio militar à Ucrânia indefinidamente, sem tensões políticas internas, conseguiriam sustentá-lo com Taiwan? Se os aliados europeus da América mostraram fissuras no seu compromisso com Kiev, o que aconteceria com os aliados asiáticos frente a Pequim?
Estas são as perguntas que se fazem nos ministérios da Defesa, nos think tanks estratégicos, nos corredores do poder em Pequim, e as respostas que estão a chegar não são animadoras para Washington. Não porque a China seja invencível, não o é, mas porque o cálculo de custos e benefícios está a mudar. O risco de actuar está a tornar-se mais gerível para os adversários da América. Isso tem consequências enormes para o equilíbrio global que nos afeta a todos. Regressemos por um momento à questão doméstica, porque tudo isto que estou a descrever, as guerras, as alianças, a inteligência partilhada, os mísseis no Mar Vermelho, tem um impacto direto na política interna dos Estados Unidos. E esse impacto sente-se de maneiras que talvez nem sempre conectamos com a sua causa real. O orçamento militar americano para o ano fiscal de 2024 foi de aproximadamente 886 mil milhões de dólares. 886 mil milhões. Esse número é tão grande que é difícil processá-lo. Para pôr em perspectiva, esse dinheiro poderia pagar educação universitária gratuita para todos os estudantes americanos durante muitos anos. Poderia financiar um sistema de saúde universal, coisa que os Estados Unidos ainda não têm, a maior economia do mundo, e as pessoas vão à falência porque partiram um braço. Poderia reconstruir a infraestrutura envelhecida do país. Poderia investir massivamente em energia renovável para combater as mudanças climáticas. Mas não se gasta nisso? Gasta-se em porta-aviões, em mísseis, em sistemas de vigilância, em contratos com companhias como Lockheed Martin, Raytheon, Boeing Defense, Northrop Grumman, e essas companhias, por sua vez, têm lobistas em Washington que trabalham dia e noite para garantir que esse fluxo de dinheiro continue, que os conflitos se perpetuem o suficiente para justificar os contratos, que a ameaça, seja a Rússia, seja o Irão, seja a China, seja suficientemente real na mente do público para que ninguém questione esse gasto obsceno. Isto não é teoria conspirativa, meus amigos. É a descrição do funcionamento ordinário do complexo industrial militar que o presidente Eisenhower, um general republicano, não um socialista, um general republicano, advertiu no seu discurso de despedida em 1961. Eisenhower disse com palavras que deveriam ser ensinadas em cada escola deste continente que o peso deste complexo sobre as nossas liberdades e processos democráticos é algo que devemos levar muito a sério. Foram as suas palavras há mais de 60 anos, e tudo o que aconteceu desde então confirma esse aviso. E aqui no Brasil, vocês deveriam prestar atenção especial, porque quando o Brasil compra equipamento militar americano, quando o Brasil participa em exercícios conjuntos com os Estados Unidos, quando os nossos generais vão a cursos no Pentágono, estamos a integrar-nos nessa mesma lógica, nesse mesmo sistema que prioriza lucros corporativos sobre o bem-estar dos povos. A guerra na Ucrânia foi um negócio extraordinariamente lucrativo para a indústria de defesa americana. O apoio militar americano à Ucrânia superou os 100 mil milhões de dólares. Uma grande parte desse dinheiro não vai diretamente para soldados ucranianos, vai para as fábricas americanas que produzem os mísseis, os tanques, a munição. A guerra sustenta empregos no Ohio, no Texas, na Virgínia, e esses empregos criam círculos eleitorais que votam nos congressistas que aprovam os orçamentos de defesa. O círculo é perfeito. O círculo é vicioso. E o povo ucraniano? O povo ucraniano morre enquanto as ações da Lockheed Martin sobem na bolsa. Isso é a moralidade do sistema em que vivemos. E o que tem tudo isto a ver com o aviso à Rússia sobre o Irão? Tudo tem a ver,
porque quando o Whittaker sai a dizer que a Rússia deve ter muito cuidado, está a enviar múltiplas mensagens simultaneamente. Está a dizer a Moscovo que há uma linha que não pode cruzar. Está a dizer aos aliados da OTAN que Washington continua comprometido. Está a dizer ao público americano que o governo está vigilante perante as ameaças. E, embora ninguém o diga explicitamente, está a dizer à indústria de defesa que o ambiente de ameaça justifica continuar o gasto. Cada aviso diplomático é também um argumento orçamental. Cada crise é uma oportunidade para quem vende armas. Isso é obsceno, mas é a realidade. Agora, quero falar-vos de algo que poucas vezes se menciona neste contexto e que considero absolutamente essencial para entender o momento em que vivemos. Falo do deterioro da credibilidade moral dos Estados Unidos como potência global, não como crítica ideológica, como análise fria e racional. Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos construíram a sua liderança global sobre dois pilares. O primeiro era o poder material, a maior economia, o exército mais poderoso, o dólar como moeda de reserva mundial. O segundo era a legitimidade moral, a narrativa de que a América era a defensora da democracia, dos direitos humanos, da ordem internacional baseada em regras. Esse segundo pilar foi sempre mais frágil, mais hipócrita do que a narrativa oficial admitia. O apoio americano a ditadores como Pinochet no Chile, Somoza na Nicarágua, o Shah no Irão, Mubarak no Egito e aqui no Brasil, não nos esqueçamos, o apoio ao golpe militar de 1964, que nos deu 21 anos de ditadura. Essa é uma lista longa e vergonhosa. Mas a narrativa funcionou durante décadas. Gente suficiente no mundo acreditou nela, ou pelo menos decidiu que os benefícios de estar alinhado com Washington superavam os custos de ignorar essa hipocrisia. A história mostra-nos que as transições de poder hegemônico são momentos extremamente perigosos. O período entre o declínio da hegemonia britânica e o estabelecimento da hegemonia americana, que ocupou mais ou menos a primeira metade do século XX, foi o período mais violento da história humana moderna. Duas guerras mundiais, o Holocausto, Hiroshima, dezenas de milhões de mortos. Não estou a prever que isso vá repetir-se exatamente, mas seria irresponsável não reconhecer que vivemos num período de transição com potencial para ser muito desestabilizador. O que parece estar a formar-se é um mundo multipolar, com vários centros de poder. Os Estados Unidos, a China, a União Europeia, se conseguir actuar com maior coerência, a Índia, que emerge como potência de primeira ordem, e blocos regionais como os BRICS e o Brasil está no coração dessa transformação. Um mundo multipolar sem regras claras é um mundo onde os acidentes são mais prováveis, onde as escaladas são mais difíceis de controlar, onde a comunicação entre adversários é mais propensa a mal-entendidos fatais. Não porque os líderes sejam mais irracionais do que antes, mas porque os sistemas de comunicação e confiança que existiam, o telefone vermelho entre Washington e Moscovo, os canais diplomáticos estabelecidos, deterioraram-se significativamente nos últimos anos. E, nesse contexto, o aviso do embaixador Whittaker à Rússia não é simplesmente palavras, é uma tentativa de estabelecer uma linha, de comunicar um limite, de evitar que a situação escale para algo que ninguém pode controlar. Se funciona ou não, essa é outra questão.